Por que os eletrodomésticos têm funções ocultas? É possível que, intencionalmente ou por mero acaso, você tenha identificado uma funcionalidade adicional em seu eletrodoméstico que não consta no manual de instruções. Essas chamadas funções ocultas presentes no aparelho podem ser classificadas em duas categorias. Modos de serviço diagnóstico são sequências de botões ou combinações que colocam o aparelho em um modo de serviço ou modo de teste. Esses modos são primariamente para técnicos de assistência técnica, permitindo-lhes diagnosticar problemas, testar componentes específicos, motor, bomba, aquecedor, sensor e, em alguns casos, redefinir configurações de fábrica ou calibrar o aparelho. Eles não são feitos para o usuário comum e o uso indevido pode até mesmo danificar o aparelho ou invalidar a garantia. Recursos não priorizados para o manual comercial. Algumas funcionalidades podem ser tão específicas ou usadas tão raramente que os fabricantes optam por não incluí-las no manual de usuário para não sobrecarregar o documento. Podem ser configurações de brilho de display muito específicas, ajustes de sensibilidade de sensores, ou pequenas otimizações que não impactam a experiência da maioria dos usuários. É crucial entender que não há segredos para o consumidor em termos de recursos que aprimorem significativamente o uso e que os fabricantes queiram esconder. A grande maioria das funções úteis e seguras estão no manual ou são acessíveis via aplicativo para modelos Smart. Dito isso, aqui estão alguns exemplos de funções ocultas que, embora não necessariamente secretas no sentido de escondidas do consumidor, podem não estar explicitamente detalhadas nos manuais de usuário vendidos no Brasil. Modos de serviço diagnóstico, comuns em máquinas de lavar e geladeiras. Máquinas de lavar roupas. Ciclos de teste de componentes, sequências de botões, por exemplo, segurar início pausa e ligar por 5 segundos, ou girar o seletor de programas em uma sequência específica, que ativam testes automáticos de bomba d'água, motor, válvulas de entrada de água, etc. O display geralmente mostra códigos de erro ou o status de cada componente. Calibração do cesto. Em máquinas mais modernas com sensores de peso, pode haver um modo de calibração para otimizar o desempenho de centrifugação, especialmente após uma mudança de local ou se houver vibração excessiva. Isso geralmente envolve um ciclo vazio e uma sequência de botões para iniciar a calibração. Acesso a códigos de erro detalhados. Enquanto o manual pode listar alguns códigos de erro básicos, o modo de serviço pode exibir códigos mais específicos ou um histórico de erros, auxiliando no diagnóstico. Geladeiras, refrigeradores. Modo de teste de sensores. Similar às máquinas de lavar, algumas geladeiras podem ter sequências de botões que mostram leituras de temperatura de cada sensor, freezer, refrigerador, ambiente, ou que testam o compressor, ventiladores e dampers. Reinicialização forçada de placa de sistema. Além de tirar da tomada, algumas geladeiras, especialmente as mais eletrônicas ou com telas, podem ter uma combinação de botões para hard reset da placa de controle, o que pode resolver pequenos bugs de software. Ajustes finos de degelo. Em alguns modelos Frost Free, o modo de serviço pode permitir ajustes nos intervalos ou duração dos ciclos de degelo, embora isso seja algo que apenas um técnico deva manipular. Como eles são acessados? Pode variar para marca e modelo, mas geralmente são combinações de botões como pressionar e segurar 2 ou 3 botões simultaneamente por alguns segundos, Power mais ciclo delicado na máquina de lavar, ou Power Cool mais Power Freeze na geladeira. Pressionar botões em uma ordem específica, em uma sequência específica, cancelar 5 vezes, depois início 2 vezes, depois nível de água 3 vezes. Em máquinas de lavar com seletor giratório, pode haver uma sequência de giro e pressionar de botões que ativa o modo de serviço. Por que não estão no manual do usuário? Segurança. O acesso a esses modos pode permitir alterações que comprometam a segurança do aparelho ou do usuário. Manutenção. São ferramentas para técnicos treinados, que possuem o conhecimento para interpretar os dados e realizar os ajustes necessários sem causar danos. Evitar mau uso. Se o usuário comum mexesse nessas configurações sem conhecimento, poderia descalibrar o aparelho, causar falhas ou até mesmo danificá-lo de forma irreparável, invalidando a garantia. Complexidade. O manual do usuário é para o uso diário.
Detalhar modos de serviço tornaria excessivamente complexo e pouco prático. 2. Pequenos detalhes de interface e conveniência. Desativar o som de fim de ciclo permanentemente, em vez de apenas desligar o bip. Alguns micro-ondas, máquinas de lavar e lava-louças permitem desativar completamente os bips e alertas sonoros, não apenas silenciar um ciclo. Isso pode envolver uma sequência de pressionar o botão cancelar e ligar por um tempo específico ou entrar em um menu de configurações mais profundo. Ajustes de brilho contraste do display. Em modelos com tela, embora alguns tenham no menu normal, outros podem ter ajustes mais granulares acessíveis por combinações específicas. Resetar filtros indicadores de manutenção sem trocar o componente. Em algumas geladeiras, por exemplo, o manual pode dizer para pressionar um botão para resetar o indicador de troca de filtro de água após a troca. No entanto, pode haver uma maneira de enganar o sistema e resetar o indicador mesmo sem trocar o filtro, o que não é recomendado por razões de saúde e desempenho, mas a função existe. Como descobrir? Fóruns e comunidades online. Muitos usuários compartilham informações sobre esses modos de serviço em fóruns de reparo de eletrodomésticos, grupos de Facebook ou vídeos no YouTube. Pesquisar por modo serviço, marca, modelo do aparelho ou códigos de erro, marca, modelo pode revelar informações. Manuais de serviço. Técnicos de assistência técnica têm acesso a manuais de serviço que são muito mais detalhados que os manuais do usuário. Esses manuais incluem esquemas elétricos, sequências de teste e como acessar os modos de diagnóstico. Às vezes, esses manuais podem ser encontrados em sites de peças de reposição ou em fóruns de técnicos. Experimentação cautelosa. Se você está curioso, pode tentar combinações lógicas, segurar lead diesel e um botão de função por 5-10 segundos, mas sempre com a consciência de que pode não fazer nada, ou pode ativar algo indesejado. Para o usuário comum, é sempre melhor seguir as instruções do manual do usuário. As funções documentadas são as que foram projetadas para o uso seguro e eficiente do aparelho. Mexer em modos de serviço ou funções não documentadas pode anular a garantia, causar danos ao aparelho e, em casos extremos, até mesmo criar riscos de segurança. Se você suspeita de um problema no seu eletrodoméstico, o ideal é procurar uma assistência técnica autorizada.